ao Senhor com alegria. Vá até Ele com gritos de alegria. Reconheça que só o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo, a ovelha do seu rebanho. Entrem por suas portas com ação de graças, em seus átrios com orações. Celebrem e bendigam o seu nome. Porque Deus é bom, sua bondade é para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Olá, amigos e amigas. Como o tempo passa depressa, não é mesmo? Que bom estar novamente aqui com você, para juntos conhecermos um pouco mais da Sagrada Liturgia e, desse modo, celebrarmos com mais consciência, piedade e de modo mais frutuoso o mistério pascal de Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre as partes da missa e hoje nós queremos aprofundar o sentido da oração da coleta. Você sabe o que é isto? Aposto que você pensou naquele momento em que você oferece à igreja e aos seus irmãos mais necessitados um pouquinho do que você tem no momento da apresentação das oferendas. Mas não é sobre isso que falaremos hoje. Aguarde um pouquinho e já já nós vamos conversar melhor. A missa parte por parte. A oração da coleta. Preghiamo. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A oração chamada coleta é aquela que é feita no finalzinho dos ritos iniciais, logo após o hino de louvor ou após o ato penitencial, quando não tem o glória. Sabe por que se chama coleta? Porque o presidente da celebração reúne, recolhe, coleta as orações de toda a Assembleia e as apresenta a Deus Pai. O que se realiza nesse gesto representa tudo que o presidente fará durante a missa. Elevar ao Pai orações, súplicas e ação de graças com a Assembleia e em nome dela. Cada gesto e cada palavra tem um sentido muito especial nesse momento. O gesto de ficar de pé diante de Deus para a oração revela uma atitude respeitosa para com o Senhor da vida, que já nos purificou e nos revestiu de dignidade para estarmos ali à sua frente. As mãos elevadas acompanham as palavras da oração que sobem àquele que está nos céus. A fala, sempre no plural, indica que em uma única oração todos estão presentes diante de Deus com as suas orações. Não é um momento privado. Por isso mesmo, não é hora para ler as intenções da missa. Há certas orações da coleta que mostram bem como essa oração recolhe as intenções da Assembleia e, portanto, é uma oração de todos os presentes. Veja, por exemplo, esta oração do segundo domingo do tempo comum. Deus eterno e todo-poderoso,
que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa oração e sua história ao longo do tempo. Esta oração ela é encontrada desde os primeiros séculos do cristianismo, nos sacramentários romanos antigos, entre os séculos III e VI, antes da época em que a Igreja realizou a passagem do grego para o latim. Os sacramentários eram livros que continham os ritos dos sacramentos. Então, nesses sacramentários, contendo também os ritos das missas para as várias situações, esses ritos contemplavam esta oração, ou traziam esta oração do dia, ou também a oração da coleta. Por muito tempo, esta oração se estabeleceu de forma espontânea por aquele que presidia a celebração litúrgica, ou também ela podia ser redigida por ele mesmo, por aquele que presidia a celebração, ou poderia ser preparada, redigida por outra pessoa, a fim de que aquele que presidisse a celebração pudesse usá-la. Santo Agostinho dá testemunho dessas duas possibilidades, mas por volta da mesma época de Santo Agostinho, há indícios que os próprios concílios da Igreja exigiam que a liturgia usasse textos previamente examinados por pessoas competentes, garantindo assim a qualidade destas orações. Desde o século VI, nós conhecemos as orações preparadas para ocasiões especiais. Sobre a formulação dessas orações, ela deve ter existido desde o começo, deve ter havido desde o início leis estilísticas, leis próprias para construir essas orações, como se pode notar num estudo mais aprofundado da história desta oração do dia. Externamente, essas orações elas estavam caracterizadas por um espírito sóbrio, por uma característica muito sóbria, clara e breve, tão própria da liturgia romana. A oração do dia é caracterizada pela simplicidade. Sempre evoca um singelo predicado divino, nada mais além disso. Esta oração do dia, na liturgia romana, ela pode ser simples, quando há apenas uma frase de súplica a Deus, é uma oração singela, imediata, sem enfeite, sem acessório. E ela pode também ter um novo formato, um modo ampliado. Este modo acrescenta uma bendição antes de fazer a súplica. O sentido da oração do dia é uma oração que visa, em primeiro lugar, a ligação, a comunhão da Assembleia com Deus. Não menciona nenhum tema específico, exceto em certas comemorações, solenidades e até mesmo a memória dos santos. Via de regra, é uma oração bem genérica. Nela, a Igreja se apresenta diante de Deus com aquela carência que sempre faz parte de seu estado de peregrinação terrestre. A oração do dia sempre se dirige a Deus, mesmo na festa dos santos ou memórias. Deus sempre é o destinatário da oração. A Igreja, enquanto um nós, se dirige a Deus Pai pela mediação de Cristo e do Espírito Santo. E na oração, o ministro ordenado, ele é o porta-voz da comunidade reunida. Na missa, disse apenas uma oração do dia, valendo o mesmo para a oração sobre as oferendas e a oração pós-comunhão. E qual seria a estrutura dessa oração? Como ela deve ser feita? Na oração do dia, o sacerdote convida o povo a rezar, faz uma pausa, é o silêncio sagrado, para que cada um tome consciência de estar na presença de Deus e assim formule os seus pedidos. E em seguida, o sacerdote reza a oração do dia, que se costuma chamar de coleta. A oração, ela exprime a índole da celebração pelas palavras do celebrante, que se dirige a Deus, fazendo uma súplica a Deus Pai, por Cristo e no Espírito Santo.
E em resposta, o povo, unindo-se a esta súplica sacerdotal, dá o seu assentimento de fé, a sua confirmação com o seu amém. Com esse vídeo de hoje, nós encerramos os ritos iniciais da celebração eucarística. Você se lembra daquela varanda florida de uma casa com a qual comparamos os ritos iniciais? Pois é. Quem seguiu todos os vídeos já a conhece muito bem e está preparado para entrar na sala acolhedora da liturgia da palavra. Se você ainda não viu todos os vídeos, se inscreva no canal, acesse os vídeos e fique por dentro de tudo. Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.